Eu era cético. Sempre fui. Sou professor de história em uma cidadezinha no interior de Minas chamada Vila da Pedra. Um lugar onde o tempo parou, onde as pessoas ainda deixam a porta destrancada e chamam qualquer coisa estranha de coisa do demo. No início eu achava engraçado, até que comecei a notar o silêncio. Toda noite de lua cheia, a cidade parava. As luzes se apagavam, as casas se fechavam como túmulos e ninguém, absolutamente ninguém, saía à rua. O mais estranho era o sino da igreja. Tocava sozinho, 3 badaladas, sempre às 3 da manhã. Perguntei aos alunos, ninguém falava sobre isso. Mas os olhos deles diziam tudo. Medo, puro. Foi numa dessas noites que tudo começou a mudar. Eu fiquei na escola corrigindo provas até mais tarde. Quando saí, percebi que algo estava errado. O ar estava denso, como se a noite estivesse viva. Nenhuma alma na rua, nem mesmo os cães latiam. Foi quando ouvi um rosnado longo, arranhado, vindo da mata. E o cheiro, um cheiro de ferro, queimado e carne crua. Parei, travei, e aí veio o uivo. Não era um som comum. Aquilo atravessou meus ossos, me paralisou. Corri até minha casa, tropeçando na calçada, o suor escorrendo gelado. Me tranquei. Mas lá dentro, o som dos passos, pesados, lentos, como se garras arranhassem o chão de pedra. Subi para o quarto e desliguei as luzes. Foi quando ouvi o sino da igreja. 3 badaladas, 3 da manhã. E junto do sino, uma respiração. Forte, áspera. Atrás da minha janela. Não tive coragem de olhar. Só escutei. A unha, batendo no vidro. 1, 2, 3 vezes. No dia seguinte, ninguém comentou. Como se nada tivesse acontecido. Mas no chão da varanda encontrei marcas, pegadas fundas com dedos e garras. Achei que tinha enlouquecido. Até o padre da cidade me chamar num canto e dizer: agora que ele te sentiu, ele vai voltar. Não, entendi. Ele só me entregou 1/3 e disse: ele não é um bicho, é uma alma condenada. E ele persegue os que duvidam. Desde então não durmo em noites de lua cheia. Tranco tudo. Rezo. Você acredita que pode fugir do passado? Eu acreditava. Sou filho de um exorcista. Nasci ouvindo histórias de gente possuída, almas penadas e maldições ancestrais. Meu pai dizia que algumas entidades não eram fantasmas. Eram pragas vivas, que sangravam, que gritavam e que perseguiam gerações. Eu só entendi o que ele queria dizer na noite em que vi fogo e garras no mesmo lugar. Foi em 1997, na Serra dos Cristais, um vilarejo esquecido entre pedras e mata fechada. Meu pai tinha sido chamado para investigar o desaparecimento de 2 mulheres. As 2 sumiram após ouvir o som de cascos. Sim, cascos. No meio da noite. Chegamos num fim de tarde abafado. O céu parecia ferver em silêncio. A cidade era estranha. Gente calada, olhos baixos e uma capela carbonizada não disseram o que aconteceu. Só rezavam e fechavam portas ao anoitecer. A meia-noite começou. Primeiro vieram os uivos. Longos, doloridos, como se algo estivesse se rasgando por dentro. Depois, o trotar dos cascos. Rápido, violento, cada batida parecia rachar o chão. Fomos até a mata, contra a vontade de todos. E ali, entre as árvores tortas, vimos um clarão laranja cortando a escuridão. A criatura galopava sem cabeça, cuspindo fogo pelo pescoço. Os olhos dela estavam nas chamas e gritavam. A mula sem cabeça. Mas o que ninguém esperava era que ela não estava sozinha. De dentro da mata surgiu algo ainda mais grotesco. Uma figura bípede, peluda, com olhos amarelos e dentes de faca. O lobisomem. Ele a enfrentava. Era como se 2 forças primitivas se reencontrassem depois de séculos. O bem contra o mal? Não. Mal contra mal. Eles se atacaram com uma fúria animal. Fogo contra garras, sangue contra cinzas. Meu pai puxou o terço, começou a rezar.
Mas a reza não funcionava com eles, porque eles não eram demônios. Eram humanos, humanos amaldiçoados. A mula era uma mulher que pecou com o errado. Lobisomem, um homem que escolheu o sangue ao invés do perdão. A luta durou minutos que pareceram horas. No fim, os dois caíram. A mula desapareceu em uma explosão de luz. O lobisomem, ferido, fugiu, arrastando uma corrente que vinha presa à sua perna. Meu pai morreu 2 dias depois sem dizer uma palavra. Desde então carrego esse segredo. Agora toda lua cheia e toda sexta-feira à meia-noite, ouço de novo os cascos, ou os uivos, às vezes os dois juntos. E sei que um dia eles vão voltar. Se essa história fez você arrepiar, imagine as que ainda estão por vir. Inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para mais noites sem sono. E me conta nos comentários, você acredita ou já ouviu algo parecido?